Fala turma! Nessa aula nós vamos falar sobre a calculadora de ROAS do Lucromaster. Essa calculadora é para você saber qual que é o seu ROAS ideal, qual que é o seu ROAS mínimo, qual que é o seu ACUS máximo. É disso que nós vamos falar. Essa função, do Lucromaster é para te trazer clareza, para facilitar a sua vida. Ah, Jonas, mas dava para fazer na calculadora na mão? Dava, mas ia dar muito mais trabalho, ia ser muito menos impreciso, né? E não ia ser tão preciso quanto você usando o Lucromaster, que vai te dar o valor certinho de quanto que você pode gastar com ads e o que você pode fazer. É disso que nós vamos falar nesse vídeo, então vamos para o computador que eu vou te mostrar na prática como usar o Lucromaster. Ó, aqui nós já estamos dentro do Lucromaster, tá? Menu lateral esquerdo, eu cliquei aqui, ó, em ROAS, e aí a gente vai cair nesta página, né? Escolha o Marketplace para calcular. Aqui, percebam que não aparece a Shein. Por que não aparece a Shein? Porque na Shein não tem ads, né? Então não aparece ela aqui. Se a gente clicar em Shopee, por exemplo, nós vamos preencher as informações e aí ele vai trazer para nós o resultado. Vamos lá? Vamos calcular? Preço de venda é o preço que eu vou vender, ou o preço que eu vendo determinado produto, tá? Vamos supor que eu quero vender esse caderno aqui, ó. Nós vamos vender esse caderno dentro do Lucromaster, né? E eu vendo esse caderno no Lucromaster a R$ 28,90, tá? Vendo esse caderno a R$ 28,90. Qual que foi o custo desse produto? Eu comprei esse caderno por quanto? Comprei ele por R$ 10. Isso tudo é exemplo, tá, pessoal? Comprei ele por R$ 10. Qual que é o meu custo com embalagem? 50 centavos. Essas informações detalhadas eu explico lá na calculadora, tá? Calculadora de preço. Se você tem dúvida, assiste lá. Vai lá, que lá tem o vídeo. Shopee Antecipa, eu utilizo? Não, não utilizo Antecipa. Custos extra com central de marketing, que é afiliado, cupom e etc. Vou pôr aqui 3%. Imposto, qual que é o imposto que você paga sobre a venda? Vou pôr aqui que a gente tem um imposto de 5%. Exemplo, tudo fictício. E qual que é a margem de lucro que eu quero ter? Então eu comprei um produto por 10, hoje eu estou vendendo ele por 28. Eu quero que me sobre a cada venda, tirando os custos do produto, comissão, ads, embalagem, tudo, eu quero que me sobre 15%. Eu coloco aqui, ó. Aí ele já traz para mim, beleza. Um produto que você comprou a 10, está vendendo a 28 e quer que te sobra 15%, o seu ROAS mínimo é de 14. Por quê, Jonas? Se eu tiver um ROAS de 14, eu vou ter um lucro líquido de 15%. Se o meu ROAS for menor do que 14, eu começo a perder margem. Aí o meu lucro já não vai ser mais de 15%. Meu lucro vai ser menor. Por quê? Porque eu estou gastando mais do que eu deveria com ads. Então, esse ROAS mínimo aqui, ó, é o ROAS mínimo que eu posso ter para ter a margem que eu estabeleci de 15%. Se eu aumentar a margem, olha só o que acontece. Ah, eu não quero que sobra 15%, eu quero que sobra 20%. Olha só o que vai acontecer, que loucura. Aí aqui, para me sobrar 20% de margem, eu não poderia ter um ROAS menor do que 54, o que seria impossível. Ou seja, para ter um ROAS, uma margem de 20 e poder trabalhar um ROAS menor do que 54, então eu tenho que vender esse produto mais caro. R$ 28,90 não vai dar, não. Eu posso vender ele, por exemplo, aqui por R$ 33,90. Aí, ó, eu já poderia ter um ROAS de 10. Tá vendo como é legal isso aqui? Ele te fala exatamente o que você tem que fazer. Vamos voltar lá para o nosso caso inicial. R$ 28,90. E eu quero ter uma margem de 15 aqui do caderno, ok. Então, meu ROAS mínimo é de 14. Se eu tiver um ROAS de 14, eu vou ter um lucro líquido de 15%. Se o meu ROAS for menor do que isso, eu começo a perder margem. O que é o ROAS de empate? É o ROAS em que eu não estou ganhando nada, mas eu também não estou tendo prejuízo. Eu estou empatando. Então, se eu faço uma venda desse caderno com ROAS de 4,5, eu não ganhei nenhum real, mas eu também não perdi nenhum real. Eu empatei.
Isso seria o ROAS de empate. E o nosso ACUS máximo para ter uma margem de 15% seria de 6,8. Jonas, o que é o ACUS? O ACUS, pessoal, ele é o custo, né? A porcentagem que eu posso gastar daquela venda em ads. O que ele está falando aqui, ó? Para te sobrar 15% de lucro, você não pode gastar mais do que 6,8% em ads. Dos R$ 28 que eu estou vendendo, 6% eu posso gastar com ads. Se eu gastar mais do que 6%, aí eu já não vou ter a minha margem de 15%. Como o ACOS e o ROAS, eles são inversamente proporcional, é o inverso. Se o meu ROAS sobe, o meu ACOS diminui. Se o meu ROAS diminui, o meu ACOS sobe. Então, se eu fizer um anúncio ali dentro do Shopee Ads e através desse anúncio eu ter um ROAS de 14, eu vou ter um ROAS de 6. Se eu tiver um ROAS de 10, então o meu ACOS vai ser maior do que 6, porque o ROAS é o meu retorno, né? O que está retornando do investimento. E o ACOS é o meu custo, é quanto que eu estou gastando para fazer aquela venda dentro do Shopee Ads, que é a ferramenta que eu estou usando aqui como exemplo, né? O Marketplace do exemplo. Então, essa calculadora de ROAS é para você colocar o custo do seu produto, os custos que você tem, o preço que você está vendendo, e aí ele vai te trazer qual que é o seu ROAS mínimo, qual que é o seu ROAS de empate e qual que é o seu ACOS máximo, né? Qual o custo máximo ali que você pode gastar com ads. Tudo isso para te trazer clareza, tudo isso para você não jogar dinheiro fora, tudo isso para você não vender sem ter lucro, porque nós que estamos no Marketplace, eu falo isso porque eu também sou vendedor, nós não estamos lá para vender, nós estamos lá para ganhar dinheiro, e eu só ganho dinheiro se eu precificar certo. É por isso que o Lucro Master ele é tão importante. E essa foi a aula de ROAS para você entender como funciona essa ferramenta, e em cada ferramenta aqui, ó, do menu lateral, vai ter ali a aula para você entender como utilizar cada ferramenta, beleza? Vamos com tudo, aproveite o Lucro Master.